Ele teve a revelação e Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? É ele que tem revelação e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Senhor diz muito bem, Pedro, não foi o sangue, não foi a carne que te revelou, mas foi meu Pai que te revelou isso. Minutos depois, Jesus está falando que é chegado o momento, ele vai ter que ir para Jerusalém, aonde ele será preso, aonde ele será açoitado, aonde ele será morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Pedro, impulsivo como é, ele diz: não, Senhor, de modo algum. E começou a repreender Jesus, dizendo: tu não pode falar isso não vai acontecer contigo. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Poucos minutos antes ele tinha tido uma revelação de Deus, agora ele está emprestando a sua boca para Satanás. O outro momento interessante que nós vemos na vida de Pedro é na noite que o Senhor institui a Santa Ceia. Ele pega uma bacia, pega uma toalha, e Jesus vai fazer o trabalho do escravo menor, lavar os pés dos convidados, e ele quer lavar os pés de Pedro. João capítulo 13 nos fala isso. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz assim: não, Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Não, os meus pés não, tu não vai lavar. Jesus diz assim: olha, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele disse: Senhor, então lava o pé, lava o corpo, lava a cabeça, lava tudo. Ele, impulsivo. Naquela mesma noite que ele tinha acabado de ser repreendido por Jesus, Jesus diz assim: olha, é chegado o momento, essa noite todos vocês vão me abandonar. Nessa noite o pastor será morto, as ovelhas vão dispersar, e em mim vocês se escandalizarão. Pedro diz: eu, Senhor, eu nunca, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu estou pronto a ir contigo, não apenas ser preso, mas também a morrer por ti. Jesus disse: Pedro, olha, o diabo pediu você para brincar com você, eu intercedi pelo Pai por você. Ele diz: não, eu não, eu sou mais forte que o diabo, eu não vou me escandalizar, eu não vou te rejeitar, eu vou contigo até a morte. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele sai daquele momento de comunhão no cenáculo, naquela sala espaçosa, onde eles participaram da ceia. Jesus vai para o Getsêmani. No Getsêmani ele é preso. Pedro, ele entra no pátio da casa do sumo sacerdote, colocado ali por João, que era amigo da parentela do sumo sacerdote. E ele está lá no pátio quando alguém chega e pergunta para ele: tu não és um daqueles que segue Jesus? Ele diz: não sou. Ele sai daquele lugar, vai para outro lugar, ainda no pátio, outro fala a mesma coisa, novamente ele diz que não é. E então pela terceira vez perguntam para ele: tu não é um seguidor de Jesus? Ele começa a praguejar, ele começa a xingar, ele começa a falar palavras terríveis que se falavam naquela época para as pessoas que estavam perguntando para ele. E depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus está na sala ao lado, e Pedro vira-se para a janela e ele vê o olhar de Cristo olhando para ele, o negando, e Pedro então chora copiosamente. Pedro sai dali desesperado. Jesus vai ser morto no outro dia, na sexta-feira. Jesus vai ser sepultado. Pedro está arrasado por ele ter negado a Cristo. Mas no terceiro dia, logo de manhãzinha, Jesus ressuscita. Maria Madalena contempla Jesus, vê o túmulo vazio. Então diz a Bíblia que algumas mulheres vêm e vê um anjo sentado onde Jesus estava com seu corpo estendido antes de ressuscitar. E aquele ser angelical diz para aquelas mulheres: vai e diga aos discípulos, e aí, vírgula, e a Pedro,
uma mensagem direto para Pedro: diga a ele que eu vou encontrar com ele na Galileia. Pedro, ele recebe o aviso: Cristo quer se encontrar contigo. Imagine um filho que fez arte. Talvez alguns de vocês que aqui estão, outra geração já não participou de apanhar, de cinta, de varinha. Mas quando nós fazíamos arte, não sei se o pastor Márcio lembra, a mãe dizia: espera seu pai chegar à tarde. Meu Deus do céu, a espera do pai chegar trazia mais sofrimento do que a cintada que ele ia dar depois de nós. Imagine Pedro receber essa notícia: Jesus marcou um encontro contigo na Galileia. Ele sabe que alguma coisa não vai ser muito boa para ele. Mas diz a Bíblia que Jesus vai aparecer para Pedro ainda na manhã do terceiro dia, do dia da ressurreição. De manhãzinha, diz Lucas 24, quando os discípulos a caminho de Emaús voltam, dizendo que tinha visto Jesus, aí alguém diz assim: olha, Jesus também apareceu para Pedro. Mas sabe o que Jesus falou para Pedro? Nada. Pedro apenas viu Jesus, Jesus não falou nada para Pedro. Paulo vai falar desse encontro em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, diz que Jesus apareceu primeiro para Pedro, mas Jesus não fala nada para Pedro. Agora imagine você, que quer logo levar aquela cintada para acabar o sofrimento piora. Porque o pai diz assim: espere eu tomar um banho primeiro, depois na conversa. Aí você diz: então, aqueles minutos são de sofrimento. Jesus não falou nada. Aí diz a Bíblia que naquele mesmo domingo, Pedro está na sala com os discípulos e porta trancada, e Jesus se apresenta entre eles e diz: Pai seja convosco. Tem alguma coisa para comer? Deixa eu comer. E mais uma vez, Jesus não fala nada para Pedro. O pai entrou para tomar banho. Você diz: agora ele saiu, agora a cinta vai comer solto. O pai diz: espera eu tomar um cafezinho primeiro, depois da conversa. Jesus, ele primeiro quer comer. E ele come para mostrar que realmente ele não é um fantasma, ele ressuscitou. E Jesus vai embora e não fala nada com Pedro. Você consegue entender esse sofrimento de Pedro? Mas diz a Bíblia que 8 dias depois Jesus vai aparecer de novo. Os discípulos estão reunidos numa casa com a porta fechada e Tomé está lá. Tomé não estava no primeiro, apareceu aos 11, 8 dias antes. E quando Tomé soube que Jesus se apresentou entre eles, Tomé diz: eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar a mão lá na ferida lá e ver que realmente é ele. E Jesus apareceu agora 8 dias depois da primeira aparição, aos 11. E Jesus já de cara vai falando com o Tomé: ô Tomé, aqui ó, põe a tua mão aqui ó, vê que sou eu mesmo, rapaz. E Pedro diz: meu Deus, você está fazendo isso com Tomé, que apenas não acreditou, imagine comigo que vão negar, que neguei ele. Agora, e Jesus mais uma vez não fala nada. Não fala. Jesus simplesmente fica quieto, ainda que ele marcou encontro com Pedro, já teve 3 encontros com Pedro e não fala nada. E o coração de Pedro está tão angustiante, está tão em sofrimento, que um momento ele diz assim para os discípulos: eu não aguento mais, eu vou pescar. Jesus apareceu a primeira, a segunda, a terceira vez para mim, não falou nada comigo, me rejeitou, falou com Tomé, desceu a lenha no Tomé e comigo não fez nada. Eu vou pescar. Os discípulos, talvez com medo que Pedro tomasse a mesma decisão de Judas e se matasse, os discípulos dizem: não, você não vai sozinho não, nós vamos contigo. Porque não é hora de abandonar o amigo, é hora de estar com o amigo. E eles estão lá pescando a noite inteira, não pega nada. Jesus aparece na praia, pergunta se eles pegaram alguma coisa, eles dizem que não pegaram nada. Jesus diz: então lança a rede à direita. E quando eles lançaram a rede à direita, veio mais de 154 grandes peixes. João
diz: Pedro, é o Senhor, é Jesus. Pedro está com tanta ansiedade em apanhar pelo erro que ele cometeu, ele quer ser corrigido, que ele não pensa duas vezes, ele mergulha no mar da Galileia, embraçado, ele vai até Jesus. Mas sabe o que Jesus fala para ele? Volta e pega peixe para trazer aqui, para colocar mais um pouco. Já tem aqui, como disse o pastor Márcio, peixe, pão, mas vai lá, pega lá. Ele pensou: eu quero ir apanhar longe de todo mundo, eu quero ser o primeiro a chegar. Ele está ansioso. Sabe quando você erra, você sabe que errou, e você quer ser corrigido pelo seu erro? E Jesus manda ele voltar a pegar peixe. Aí eles comem. E Pedro está lá, fala a Jesus: vai, pode bater. E aí então, Jesus bate no ombro de Pedro e diz assim: Pedro, vamos dar uma volta. Nós sabemos que Jesus não falou com Pedro ao redor, próximo aos discípulos, porque diz a Bíblia que depois de Jesus ter falado com Pedro, ele olhou e viu que João o seguia. O Senhor pega Pedro e começa a andar às margens do mar da Galileia, e João é amigo íntimo de Jesus, vai seguindo de longe para ouvir a conversa. E aí ele ouve quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? A pergunta de Jesus, tu me amas, no grego aqui, amor é akapau, o amor divino, o amor sacrificial. Tu me amas mais do que estes? Pedro, ele vai responder: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não vai responder com a mesma palavra no grego, akapau, o amor sacrificial, mas ele vai responder com o amor filéu, o amor por amizade. É aquele amor que eu te amo, mas eu não quero morrer por você. Eu te amo, mas eu não dou a minha vida por você. Eu te amo, mas se um carro vir ao nosso encontro descontrolado, eu pulo e deixo você só. É o amor pela amizade. Eu não me ponho na frente de uma bala por você de jeito nenhum. Pedro está dizendo: Senhor, eu te amo, mas não ao ponto de morrer por ti. E ainda que Jesus perguntou: tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas mais do que estes? Aqui há três interpretações. A primeira interpretação: tu me ama mais do que este, relacionado à pesca. Tu me amas mais do que o teu trabalho. Porque quando o nosso amor se esfria para com Cristo, a primeira coisa que nós fazemos é nos ocupar com as coisas materiais. E Pedro, num momento de fraqueza, pensando que Jesus não amava mais ele e não queria ele, ainda que Jesus disse: vá para Galileia, me espere lá, ele volta para a pesca. O Senhor já tinha tirado ele da pesca, mas ele volta. A segunda interpretação é: tu me amas mais do que tu amas os teus amigos, estes discípulos. Porque muitas vezes nós rejeitamos a Cristo, mas não rejeitamos nossos amigos. Pedro negou Jesus, mas em nenhum momento Pedro nega que é amigo daqueles discípulos. Pelo contrário, em todo momento após a morte de Cristo, ele está com os discípulos. Ele não pôde ficar com Cristo até a morte, mas em nenhum momento ele abandonou os seus amigos. Então tu me amas mais do que tu amas os teus amigos? E a terceira pergunta, talvez é a interpretação mais correta: tu me amas mais do que esses discípulos me amam? Porque Pedro disse: olha, todos eles podem te negar e te abandonar, mas eu não negarei. Eu amo você, Senhor, mais do que todos esses discípulos. Eles podem te abandonar, eles podem deixar, eles podem escandalizar, eles podem te negar, mas eu não, eu amo muito mais. E quando o Senhor faz a pergunta, ele entende. E ele lembra que João ficou aos pés da cruz com Maria.
E ele dizia que amava Jesus mais do que João, e ele não estava lá, ele negou a Jesus. Então ele disse: Senhor, eu te amo, mas não com esse amor que tu me perguntas, o amor acabal, o amor sacrificial, mas eu te amo com amor filéu, o amor pela amizade. Eu não consegui morrer por ti, eu te neguei. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Mais uma vez o Senhor vai usar o termo grego akapao, e Pedro mais uma vez respondeu usando filéu: eu te amo, Senhor, com amor de amizade. E então o Senhor Jesus faz a terceira pergunta. A terceira pergunta entristeceu a Pedro, porque Jesus, ao perguntar agora: tu me amas? Ele não usa mais o termo grego akapao, o amor sacrificial. Agora ele usa a mesma palavra que Pedro estava usando. Tu me amas, Pedro, como um amigo? Pedro naquele momento sentiu que o Senhor estava descendo. Ele estava rebaixando a pergunta. Tudo bem, Pedro, eu sei que tu não me amas com amor sacrificial, mas tu me amas como um amigo? Aquela pergunta não era para entristecer Pedro, porque 2 vezes ele havia afirmado: eu te amo como um amigo. Mas o que Pedro entendeu naquele momento é que ele jamais, até ali, tinha conseguido amar a Jesus o quanto Jesus queria que ele o amasse. Jesus queria que Pedro o amasse com amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que aceita a vontade de Deus, o amor que se derrama diante de Deus. E Pedro até então tinha amado ele apenas como um amigo: eu te amo, mas eu não aguento as provações, eu não aguento as lutas, eu não aguento as tentações, então em vez em quando eu erro, em vez em quando eu caio, em vez em quando eu te nego. Mas Jesus diz: mas então tu me amas como um amigo? E ele diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo como um amigo. Ponto. O Senhor sabe o nível de amor que nós temos por Ele. O Senhor conhece o quanto nós amamos a Ele. E o Senhor sabe que muitas vezes nós o amamos, mas nós não estamos prontos a morrer por Ele. O Senhor sabe que nós o amamos, nós viemos da sua casa, nós adoramos Ele, mas se nós encontrarmos alguma coisa muito tentador lá fora, por um minuto, nós esquecemos dele e nós nos entregamos àquela tentação. O Senhor sabe que nós o amamos, mas não ao ponto de deixar tudo e todos para viver só para Ele. O Senhor diz: eu entendo, Pedro, eu sei, eu conheço, que o teu amor ainda não é o amor sacrificial. Eu sei, eu conheço, que o teu amor ainda é como um amor de amizade. Você pode ter amizade com uma pessoa, mas você pode passar dias sem vê-lo. Eu sou amigo do pastor Márcio, mas faz tempo que nós não nos víamos. Talvez você é amigo de alguém, faz tempo que você não vê, não fala com ele, mas você não deixou de amar, você ainda tem carinho por ele. E quando vocês se encontram, é como se você tivesse visto no dia anterior, devido à amizade, à comunhão. Mas se for necessário, você passa dias e meses sem falar com ele. E o Senhor sabe que muitas vezes nós o amamos, mas nós passamos às vezes meses sem ter intimidade com ele, sem ter comunhão com ele. Nós passamos dias sem vir na casa dele, e não importa, às vezes nós viemos apenas uma vez na semana, porque é o suficiente. Nós achamos que aquilo é suficiente, não é porque nós amamos, mas não ao ponto de deixar tudo. Mas aí o Senhor vai falar algo no versículo 18 e 19.
Jesus vai dizer assim: olha, Pedro, eu sei que tu me amas como um amigo, mas olha o que eu vou falar para você. Você hoje, você vai para onde você quer, mas vai chegar um dia que vão pegar nas tuas mãos e vão conduzir você. João, quando ele escreve o seu evangelho, Pedro já é morto. E quando João está inspirado pelo Espírito Santo, ele recebe a inspiração. O hálito de Deus enche os seus pulmões e ele começa a escrever aquilo que o Senhor pôs nele, revelou a ele. Ele entende que quando o Senhor Jesus disse: pegarão na tua mão e te levarão aonde quiserem, o Senhor não estava falando que Pedro seria tão velho que não teria força para andar. O Senhor estava falando do modo em que Pedro morreria e a sua morte glorificaria a Deus. Jesus está dizendo assim: Pedro, eu sei que tu me amas como um amigo, mas se você não desistir, se você continuar andando comigo, vai chegar um ponto que você vai me amar tanto, que você vai querer morrer por amor a mim. A tradição diz que foram matar Pedro, martirizar Pedro, crucificado. Ele diz: eu não sou digno de morrer como Cristo morreu, então me crucifica de cabeça para baixo. Ele não negou Jesus. A caminhada de Cristo com Pedro, de Pedro com Cristo, a experiência, a intimidade, foi algo tão tremendo, que Pedro se entregou totalmente para Cristo, ao ponto de dizer: eu morro, mas eu morro de cabeça para baixo, mas eu morro para glorificar o nome do meu Cristo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu sei que você não me ama ao ponto de morrer por mim. O salmista diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu andar. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fazer minha cama no céu, tu lá está. Se eu tomar as asas da alva e ir na divisão do Oriente com o Ocidente, lá tu estarás também. Tu conheces tudo. Palavra alguma vez na minha boca que tu já conhece. O Senhor conhece tudo. Ele sabe que você hoje não ama ao ponto de morrer por Ele, mas está dizendo: não desista. Continue a caminhada, porque nesta caminhada você dará experiência, você terá intimidade, ao ponto de nunca mais querer viver longe de mim. Sabe o andar de um casal que cria uma intimidade tão grande, uma cumplicidade tão grande, que um não consegue mais viver sem o outro? É o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite. Se você não desistir, se você não parar, ainda que hoje você não ama ao ponto de morrer por Ele, mas Ele vai te encher de tal maneira, e Ele vai ter uma intimidade de tal maneira com você, que você não vai querer outra coisa a não ser a buscar a presença dEle e estar com Ele. Você vai almejar a hora de chegar no culto. Você vai almejar o momento de acordar para dobrar o joelho e orar, pegar a Bíblia e ler, apenas para desfrutar dessa intimidade. Ontem, eu oro muito para que meus filhos tenham uma intimidade com Deus. Eu digo: Deus, que meus filhos tenham uma intimidade contigo. Ontem, 7h15, eu estava orando pelo meu filho mais velho, dizendo: Deus, dá ele uma experiência contigo, uma intimidade contigo. 10 e poucos da noite, ele me manda uma mensagem no WhatsApp: pai, eu disse: sim, filho, eu tenho que contar uma coisa para o senhor, eu tenho que compartilhar algo com o senhor. Eu digo: pois não. Ele disse: o senhor sabe que eu estou lendo a Bíblia. E eu estava lendo, terminei hoje de ler Eclesiastes. E eu tenho feito alguns propósitos com Deus. E quando eu estava lendo um texto, mas aquele texto me impactou tanto, que naquele momento que eu li, a minha mente se abriu,
E eu comecei a ver todo aquele propósito que eu tenho feito com Deus já se cumpridos. E eu comecei a chorar, a derramar lágrimas. E eu fiquei com uma vergonha, porque eu estava do lado da Daiane, e a esposa dele, e a esposa dele disse que é ateia. E eu comecei a chorar. Eu disse, que bênção. É isso que Deus quer conosco. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade ao fato de nós apenas ler um texto da Bíblia e nós chorarmos copiosamente diante dele. É você não desistir. Pedro por um momento diz, eu vou parar. Eu vou voltar para a pesca. Mas é naquele momento que ele diz que agora não dá mais, que o Senhor vem. E o Senhor não vem para bater em Pedro. O Senhor não vem para açoitar Pedro. O Senhor vem para dizer, Pedro, eu te conheço. Eu conheço o céu agora. E sei que tu não me amas ao ponto de morrer por mim. Mas eu conheço o teu futuro também. E eu sei que um dia tu morrerá por mim. O Senhor diz, no livro de Isaías, perguntai-me sobre as coisas futuras. O Senhor conhece o teu futuro. O Senhor conhece o nosso futuro. E o Senhor está dizendo, não desista. Porque eu conheço. E sei que o teu amor hoje não é sacrificial. Mas vai chegar um dia que vai ser. Vai chegar um dia que nada será mais importante para você do que a minha presença na tua vida. Chegará um dia que o trabalho, que os amigos, que os prazeres dessa terra, nada será mais importante do que você estar na minha presença de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu almejava estar nesta igreja. Eu almejava conhecer vocês. Eu fiquei tão emocionado com o convite que eu cheguei já quebrando a placa das irmãs ali, não conseguindo estacionar. E ver o pastor Márcio cada dia mais bonito, ver ele firme e forte, com uma igreja saudável, abençoada. Mas eu também estava com o coração cheio para ministrar esta palavra para você. Não é o tempo de pregação que faz algum efeito. Não é a eloquência do pregador que faz algum efeito. É simplesmente a presença do Espírito Santo. E eu sinto Ele aqui, sei que Ele está aqui. Você sente Ele? Então fecha os teus olhos. Eu não conheço você, talvez eu nunca vi você. Mas se você ouviu Deus falar contigo, somente se você ouviu, eu vou pedir para você pegar a tua mão direita e colocar sobre o teu coração. O órgão que simboliza o amor. Se você chegou aqui hoje cheio de pensamentos te acusando, e às vezes é Deus, o Espírito Santo, que nos acusa, mas a acusação que o Espírito Santo faz é para nos levar ao arrependimento. Se alguma coisa está te acusando, dizendo assim, você não tem que estar aqui, porque você fez isso e aquilo, então não é o Espírito Santo, é o diabo. Porque o diabo nos acusa para nos afastar de Deus. E Deus não veio aqui hoje para espancar você. Não trouxe você aqui hoje para arrancar sangue de você. Abre o teu olho e olha para mim só um minutinho. Você sabe o que é a graça, o que é a misericórdia? Rapidamente eu quero explicar isso para você. Com a tua mão, continua a tua mão direita no coração, se Deus falou contigo. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Sabe quando o pai disse, se você fazer isso, eu vou dar 10 chineladas em você, e você faz. Você fazia, você era criança. Porque a estultice está ligada ao coração da criança. E o pai então pegava você, colocava com as nádegas viradas para cima, pegava o chinelo. E quando ele dava a primeira chinelada, não sei se você era que nem eu, mas começava a gritar, pelo amor de Deus, pai, tenha misericórdia. A segunda, a terceira, já que havia quebrado o coração do pai,
O pai, ao invés de dar 10 chineladas, aplicava apenas 4, 5. Isso é misericórdia. É você apenas receber 5 chineladas, quando você merecia receber 10. Talvez você chegou aqui merecendo ser humilhado por Deus, por tudo aquilo que Ele fez, que você fez para Ele, mas você não está recebendo isso dele. Isso é misericórdia. Sabe o que é graça? É você receber aquilo que você não merece. Olha, um pai usou de misericórdia, então o filho, em vez de eu aplicar 10 chineladas, eu apliquei apenas 5. Agora você vai entrar no teu quarto, fica de joelho em cima do feijão, ou em cima da tampinha de garrafa, ou eu vou tirar a senha do teu Wi-Fi, eu vou tirar o seu notebook, o seu tablet, o seu celular, o seu PlayStation, sei lá como é que fala isso. Mas ao invés do pai colocar você de castigo depois de ter usado de misericórdia, graça, é ele pegar na tua mão e dizer: filho, vamos ali na sorveteria tomar um sorvete. Você merecia o castigo, mas ao invés de castigo, ele está te levando para tomar um sorvete. Ele já usou de misericórdia e trouxe você aqui. Agora ele está usando de graça. Ao invés de ele castigar você, pôr você de castigo, ele está dizendo: eu quero colocar o meu Espírito Santo dentro de você. Eu quero renovar o teu ânimo, a tua força. Eu quero encher o teu coração de amor. Eu quero encher a tua vida de comunhão, de intimidade comigo. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Eu ministrei a palavra que tu colocou no meu coração, Pai. E eu sei que esta palavra tem endereço certo. Eu sei que tem pessoas aqui, ó Pai, Senhor, que te ama, mas não ao ponto de morrer por ti, Senhor, porque tem pecado, tem falhado, tem colocado outras coisas em primeiro lugar. Mas eu também sei, Senhor, que tu vai levantar ele, que tu vai levantar ela, e tu vai levar ele para lugares tão grandes e com tal intimidade, que nada será mais importante do que tua presença, nada será mais importante do que falar do teu nome, nada será mais importante do que cair aos teus pés em adoração, rendendo a ti, se entregando a ti, Pai. Eu sei que tem jovens, moços e moças aqui, homens e mulheres que têm errado, que têm falhado, que têm sido pecadores, ó Pai, mas tu nesta noite está dizendo: levanta-te, levanta-te, vai em paz e não peques mais, vai em paz e seja cheio da presença de Deus, do louvor de Deus, da glória de Deus, da intimidade com Deus. Somente aquele que recebe esta palavra, agora levante a tua mão para o céu e glorifica Ele, e adora Ele, bendiga Ele. Se você quiser aplaudir, aplaude. Se você tem língua estranha, fala língua estranha. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Mas faz em adoração a Ele, faz em gratidão a Ele, faz, porque a partir de hoje você vai amar Ele mais do que os teus amigos, você vai amar Ele mais do que as coisas materiais, você vai colocar Ele em primeiro lugar na tua vida.